Quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora bem cedo mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, as quintas-feiras são este espaço semanal no nosso programa, a Bíblia no Mundo de Hoje, que nos distingue de um programa protestante. Nos rádios protestantes, os pastores estão sempre lá falando de Bíblia, a Bíblia deles, aquela Bíblia incompleta, que tem menos 6 livros do que a Bíblia original da igreja, a Bíblia católica e a Bíblia original. Posso dizer sem medo a verdadeira, né? Tudo bem. Dito isso, eles comentam textos bíblicos. Quem é melhor, quem é menos bom, bem, isso não interessa. O que distingue a minha fala dos pastores é porque a nossa fala da Escritura está baseada diretamente na inteligência do magistério. Isto é, a Bíblia lida à luz da tradição. E a tradição é traduzida e autenticada nas palavras da Escritura. Segundo o Concílio Vaticano II, que é o último concílio da Igreja celebrado no século XX, meados do século XX, duas são as fontes da revelação: as Escrituras e a Sagrada Tradição, ou a Sagrada Tradição e a Sagrada Liturgia. A ponto do concílio declarar, para escândalo de católicos protestantizados pelo neopentecostalismo, que a Igreja não retira somente da Escritura as verdades que prega. É um escândalo para um protestante, pobrezinho, não para um católico. Porque a Bíblia é obra da tradição da Igreja, é a tradição apostólica, e o que eles receberam e transmitem, que vai criar a Bíblia cristã. A Bíblia cristã é cristã exclusivamente no Novo Testamento, mas também no Antigo, já que a Bíblia hebraica não é o nosso Antigo Testamento. Nosso Antigo Testamento é maior do que a Bíblia hebraica e tem uma leitura cristã, exemplarmente feita pelo Cristo, seguida pelos apóstolos, que leem o Antigo Testamento, obviamente, exclusivamente, à luz do mistério pascal de Cristo. Dito isso, nas quintas-feiras, abro espaço para que nos falem, para que ouçamos as vozes ancestrais de 2000 anos de cristianismo. Eu acho muito divertido quando vejo de pequenos montículos gente falando do cristianismo, resumindo-nos em concepções desvairadas como a Inquisição e as Cruzadas e coisas do gênero. É como se 2000 anos possam ser resumidos por instituições e pensadores que têm décadas ou talvez século. Eles falam do alto da sua douta ciência ateia ou indiferente, mas em geral é um ateísmo bem ativo, para julgar a mais antiga instituição do Ocidente, que é o cristianismo. Além disso, o cristianismo, com seus 2000 anos, embutiu mais 2000 anos, que são os 2000 anos da formação do cânon dos livros sagrados inspirados do judaísmo, que passaram a serem cristãos. Não lemos a Bíblia nem como judeus, nem as lemos como os protestantes, que há 500 anos insurgiram-se contra a mãe igreja, criando um mundo seu órfão da tradição. E como na sexta retrasada, no dia 24 de junho, nós tivemos uma sexta-feira titânica, como eu disse então, uma pororoca de celebrações intensas. Primeiramente, a festa do nascimento de São João Batista, e tivemos no mesmo dia a solenidade do Sagrado Coração. Solenidade essa que teve preponderância na sexta-feira.
Hoje, então, por causa disso, não fiz-vos ouvir um texto antigo sobre essa devoção. Alguns gostam de colocar essa devoção sobre o depósito dos jesuítas no século XIX. Não, é algo mais antigo, bem mais antigo. Ouçamos a voz de uma inteligência santa e cristã, São Boaventura, século XIII. Em vós está a fonte da vida. Considera, ó homem redimido, de quem é aquele que por tua causa está pregado na cruz, qual a sua dignidade e grandeza. A sua morte dá a vida aos mortos, por sua morte choram o céu e a terra, e fenderam-se até as pedras mais duras, para que do lado de Cristo morto na cruz se formasse a igreja e se cumprisse a escritura que diz: contemplarão aquele que transpassaram. João 19:37. A divina providência permitiu que um dos soldados lhe abrisse com a lança o sagrado lado, de onde jorraram água e sangue. Este é o preço da nossa salvação. Saído daquela fonte divina, isto é, no íntimo do seu coração, iria dar aos sacramentos da Igreja o poder de conferir a vida da graça, tornando-se para os que já vivem em Cristo bebida da fonte viva que jorra para a vida eterna. João 4,14. Levanta-te, pois, tu que amas a Cristo, sê como a pomba que faz o seu ninho na borda do rochedo, Jeremias 48:28. E aí, como o pássaro que encontra a sua morada. Salmo 83:4. Não cesses de estar vigilante. Aí esconde como andorinha os filhos nascidos do casto amor. Aí aproxima teus lábios para beber da água das fontes do Salvador, Isaías 12:13. Pois esta é a fonte que brota no meio do paraíso e dividida em 4 rios. Gênesis 2:10, se derrama nos corações dos fiéis para irrigar e fecundar a terra inteira. Acorre com vivo desejo a esta fonte de vida e de luz, quem quer que sejas, ó alma consagrada a Deus, e exclama com todas as forças do teu coração: ó inefável beleza do Altíssimo e puríssimo esplendor da luz eterna, vida que vivifica toda a vida, luz que ilumina toda a luz e conserva em perpétuo esplendor a multidão dos astros, que desde a primeira aurora resplandecem diante do trono da vossa divindade. Ó eterno e inefável, brilhante e suave manancial daquela fonte oculta aos olhos de todos os mortais. Sois profundidade infinita, altura sem limite, amplidão sem medida, pureza sem mancha. De ti procede o rio, que vem trazer alegria à cidade de Deus. Salmo 45:5. Para que entre vozes de júbilo e contentamento, Salmo 41:5, possamos cantar hinos de louvor ao vosso nome, sabendo, por excelência, que em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Salmo 35:10. Bem, leitura para beber, encantar-se. Vejam, quando a pena ágil de um agiógrafo e de um escritor da tradição se move,
diante da verdade, da beleza, do esplendor eternos, tem que haver poesia para salvar-nos de não tornar Deus menor, já que Ele aceita o tamanho pequeno de nossas ideias, da nossa linguagem, da nossa equivocada. Nunca a nossa linguagem é unívoca. Deus não cabe no meu léxico. Mas Ele quer que o meu léxico traduza parte da grandiosidade do seu ser e do seu amor por nós.